Boa noite a todos. Então, a gente vai retomar aqui as aulas, né, do grupo de orientação familiar. Lembrando que o principal objetivo das aulas do grupo é ensinar os pais a serem pessoas melhores na função, especialmente, né, na função parental, né, na função de pai, na função de mãe, e ensinarem os filhos esse mesmo caminho de como o ser humano vai virando uma pessoa cada vez melhor. E para isso a gente precisa entender o que é o ser humano, como o ser humano funciona. Então aqui, os slides foram pulando sozinhos. Vou até parar de compartilhar para eu poder ajustar. Mas para isso que a aula de hoje entra, para a gente entender como que funciona o ser humano. E a aula de hoje, na verdade, é o início, né, de um conjunto de aulas. A gente vai ver como o ser humano aprende. Vou recompartilhar aqui a tela. E para quem não me conhece, eu sou a Carol, sou psicóloga e orientadora familiar. Também sou professora. Né? E aqui a minha missão é essa, né? Ensinar, inclusive com base nessa experiência de psicóloga, orientadora familiar, mãe, também sou mãe de 4 filhos. E então como que o ser humano aprende, sejam adultos, seja crianças, e a gente vai meditando também sobre essas especificidades, né? Como que uma criancinha aprende dessa idade, da outra idade, um bebê e o adulto, o adolescente, tal. Então o propósito é que a gente faça isso de maneira meditada. E por isso que essa aula é tão fundamental, para a gente entender como que o ser humano funciona no processo de aprendizagem, para a gente aprender a aprender, inclusive. Tá? E um ponto importante dessas aulas é que a minha ideia não é entuchar conteúdo, por exemplo, vou ficar aqui 1 hora falando um monte de coisa, façam tantos exercícios de casa. Eu quero fazer na aula o que eu quero que a gente faça na vida. Então, eu quero, com calma, uma coisa de cada vez, mostrando como que é esse processo. Então, mesmo antes até da definição de meditação, né, de como o ser humano chega nesse ponto, a gente já vai fazendo esse processo de meditação durante a própria aula. Vocês vão perceber isso. Antes mesmo da gente definir o que é meditação aqui. Até porque eu acredito que no senso comum cada pessoa entende meditação de um jeito, e a gente vai usar essa definição num sentido muito próprio, muito particular, tá bom? Então vamos lá. O que eu peço só é que, caso venham a ter dúvidas, né, em outras aulas, vamos deixar para o final, dentro do possível, mas para. Deixa eu aceitar aqui. Denise. Então, as dúvidas, se possível, deixar para o final, mais para a gente ter esse andamento das aulas, da ideia central da aula contínua, e aí no final a gente pode ir tirando melhor as dúvidas, tá bom? Se não der, porque vai precisar sair antes, tudo bem, pode chamar no chat, levantar a mãozinha, né, ou falar, e aí a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Como o ser humano aprende? Como eu acho que os slides eles estão no automático, depois eu vou resolver isso daí. Então, eu vou deixar nessa tela. Ah, mas fica pequeno. Vamos deixar assim mesmo, então. Qualquer coisa eu vou voltar. Então, eu vou usar um autor principal aqui como referência, que se chama Hugo de São Vítor. Muita gente não conhece o Hugo de São Vítor, infelizmente, mas ele tem muitas obras escritas, tá? Se vocês forem pesquisar por aí, o Didascalicon, por exemplo, o Opúsculo sobre o modo de aprender, que é um material curtíssimo, que é o que a gente vai começar usando como base, tá? E qual que é o contexto do Hugo de São Vítor? Um contexto breve. Ele nasceu, na época, na região que a gente chamava de Saxônia, lá para a Alemanha. Se a gente olhar para o mapa, é na região da Alemanha. Naquela época, era um aglomerado ali de regiões chamado Saxônia. E ele se mudou depois para Paris, para a Abadia de São Vítor. E a Abadia de São Vítor, depois a gente vai entender melhor, ela tinha uma escola anexa, e ele trabalhou nessa escola, na função de organizar. Depois a gente vai ver um pouquinho melhor como que ele fez isso. Então, qual que é o contexto de referência aqui? Europa, séculos 11 e 12, né? Então, ele nasceu ali no finalzinho do século 11, em 1096, e morreu em 1141. Então, ele escreveu isso nesse contexto, tá bom? E o que ele fez para eu querer usar ele aqui como referência, por exemplo? Ele foi encarregado de organizar a escola ali anexa, essa abadia, o mosteiro de São Vítor. Então pensem comigo, ele tinha que organizar a escola inteira, tá? Então era uma função muito importante. O que envolve uma escola? 3 pontos principais.
a organização da própria escola, professor que ensina e aluno que aprende. Tá? Então, considerando esses 3 pontos, ele tinha que meditar e aprofundar como fazer isso de uma forma bem feita, era a missão dele. Então, ele acabou sendo obrigado, de certa forma, não obrigado no mau sentido, mas acabou que era parte da missão dele fazer isso. Ensinar os alunos como eles vão estudar, que a missão é a função própria de um aluno, a função própria de um professor é ensinar, então ele tinha que ensinar os professores a ensinarem, e como se organiza uma escola. Ele tinha que fazer a escola ser organizada no modo próprio de uma escola. E o principal ponto, para a busca da santidade. Então, essa era a finalidade. O estudante vai estudar para ser santo, o professor vai ensinar para ser santo, a escola vai se organizar para ajudar o professor e o aluno a serem santos. Tá bom? E todos os membros ali da escola, tá bom? Esse é um ponto bem importante. Aí tem um outro ponto aqui. Se a gente pegar o conjunto das obras do Hugo de São Vítor, não só o que a gente vai começar usando hoje, mas o todo, a gente vai perceber que o que ele fez foi um sistema de pedagogia. Tá? Então, não foi um material que ajuda o professor a ter umas técnicas ali, os alunos a terem umas habilidades para aprender melhor. Tá? Não é, ele organizou um sistema. Sistema é um conjunto organizado de coisas em que uma coisa interfere na outra. Tá? Então, ele fez um sistema de pedagogia, em que o estudo é um instrumento de ascese, lembrando que a finalidade é a santidade. Então, o estudo vai ser um meio para você crescer espiritualmente. E a ascese é a fase ativa do crescimento espiritual, né? Diferente da fase mística, que é a fase mais passiva. Então, a gente vai usar do estudo, se a gente for seguir aqui a pedagogia do Hugo de São Vítor, para crescer espiritualmente. Eu não vou usar o estudo para qualquer coisa, mas para eu crescer espiritualmente. Essa é a principal finalidade, tá bom? Em perfeita consonância com os ensinamentos do Novo Testamento a respeito da fé, graça, oração, da necessidade da graça para a prática das virtudes e dos frutos que se esperam do desenvolvimento da vida espiritual. Assim, é só uma explicação maior para dizer o quê? Ele é um autor de confiança para usar o estudo como um instrumento, um recurso para você crescer espiritualmente. Então, se você que gosta de estudar, não precisa gostar, a gente vai entender que, na verdade, se a gente entende o que é estudar, o que é aprender, não tem como você não querer isso. É que talvez a gente esteja entendendo, e até o nosso meio educacional levou a isso, né? O estudo, o ensino, a aprendizagem como um processo chato, maçante. Mas se a gente entender o que é isso, a gente vai querer fazer isso, e principalmente como um instrumento para crescer espiritualmente, tá bom? Então, aqui tem uma comparação interessante. O contexto do Hugo de São Vítor é esse primeiro aqui. Idade Média é o que a gente chama de pedagogia vitorina, ou pedagogia de Hugo de São Vítor, né? E a finalidade do estudo, como eu falei, é buscar a Deus, buscar ser santo, buscar encontrar a Deus e se unir a Ele. Com o passar do tempo, olha o que foi acontecendo com o estudo. No Renascimento, por exemplo, a educação tinha como foco o ser humano, já desvinculou Deus, esquece Deus, vamos estudar para o ser humano ser melhor, olhando só para o ser humano, tá? Para formar o caráter. Então, vai ser uma pessoa de bom caráter. Essa era a finalidade da educação. Aí, mais para frente, aqui assim, é bem resumido, tá? Mas para a gente ver como que, de forma mais grosseira, assim, né? A finalidade da educação foi sendo transformada. Atualmente, para que serve o estudo? Para a gente aprender habilidades que servem para o mercado de trabalho. Pensando no estudo escolar mesmo, tá? Por que as crianças vão para a escola, os jovens, adolescentes, até o ensino médio ali? Para formarem habilidades que servem, que são úteis ao mercado de trabalho. Ou seja, desvinculou o próprio ser humano do que é um ser humano. Sim, se vai ser útil para as empresas, para o trabalho funcionar, para as grandes corporações aí que definem o que é a necessidade do mercado de trabalho, aí tudo bem. Né? Então, olha como foi se dissociando de algo elevado e sendo algo cada vez menor. Tá? Então, esse aqui é um contexto interessante para a gente entender que a gente não está só aprendendo como o ser humano aprende de qualquer maneira, mas a gente não vai aprender como o ser humano aprende no contexto atual, que é o que a gente está acostumado. E nem se a gente fosse assim um pouquinho melhor, é só olhando para o ser humano como ele como finalidade própria, para formar o caráter. Mas a gente vai aprender como o ser humano aprende com a finalidade que está para fora do ser humano, que é buscar a Deus. Olha isso que interessante. Bom, e aí a gente vai começar aqui. Eu vou trocar a tela, a gente vai voltar para essa depois, tá?
Aqui, nesse site do cristianismo.org.br, depois eu vou passar o link para vocês, tem vários materiais sobre a pedagogia vitorina. E eu vou começar usando esse daqui do Opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar. Esse material aqui é um material curtíssimo. A gente nem vai ver ele inteiro hoje, porque, como eu disse, o meu objetivo é fazer com calma, para que na aula vocês já saiam sabendo o que eu quero ensinar. Vocês já vão aprender na própria aula e, naturalmente, vocês vão ter exercício de casa. Eu não vou precisar obrigar vocês a nada, passar lista. Vocês vão querer fazer isso no dia a dia, tá? Mas ó, é curtíssimo, porque é um resumo que ele escreveu para os estudantes. Lembra que no início a gente falou como ele tinha que organizar uma escola, que era ali anexa ao mosteiro de São Vítor? Então, ele precisava ensinar os estudantes a aprenderem, a estudarem. E ele escreveu esse resuminho, assim, guardem na memória, né, e vão meditando sobre isso daqui, vão refletindo sobre isso daqui, para que vocês aprendam a aprender, entendem? Não que ele tenha feito só isso, mas aqui era o resuminho, tá bom? E a gente vai fazer o que era para os estudantes daquela época terem feito, a gente vai fazer com a gente mesmo, tá? E eu vou fazer, o nosso objetivo da aula de hoje é só essa primeira parte aqui. Parece que vai passar voando, tá? Mas eu vou fazer com calma, bem mastigado. Então, o que a gente vai fazer? Pegar parte por parte, e a gente vai entender o que cada parte significa, cada parte da frase, cada palavra, e vai refletir sobre isso, a ponto de encontrar pequenas verdades. Isso é um resumo do que é a meditação, mas a gente ainda não vai definir isso claramente, tá? Mas vocês já vão passar pela experiência do que é a meditação. Então, vamos pegar o título da primeira parte do opúsculo. A humildade é necessária ao que deseja aprender. Então, a gente começa lendo, tá? Então, os meus olhos estão vendo essas palavras e eu vou ler. A humildade é necessária ao que deseja aprender. E aí, o que eu fiz aqui é que eu quero mastigar isso daqui melhor para vocês entenderem como que é o que vocês vão fazer dentro da cabeça de vocês, tá? Então, a humildade é necessária ao que deseja aprender. Vamos dividir isso daqui, as ideias. Bom, humildade. Quando a gente fala de humildade, de uma palavra, a gente pode pesquisar a etimologia dela. Não é necessário, mas é interessante para a gente entender o que quer dizer aquilo ali, tá? Bom, então se a gente for pesquisar a etimologia da palavra humildade, ela vem do latim, humilitas, que significa uma coisa pouco elevada, uma coisa perto do chão, né? E até se a gente for pegar a raiz, é o humus, que significa terra, solo. Então, uma coisa bem, bem baixa ali, né? Bom, até aí, humildade parece uma coisa que você despreza, mas não é isso, tá? A gente vai entender a definição, não só a etimologia. A humildade, segundo Santa Teresa, é um andar na verdade. Nossa, que coisa! Então a terra e andar na verdade tem a ver, né? Vamos pensando sobre isso, né? Bom, o que eu já ouvi falar sobre humildade? O que eu entendo no dia a dia que é humildade, né? Bom, uma pessoa humilde parece uma pessoa que admite que tem falhas, que tem erros, mas que também consegue reconhecer coisas boas que acontecem ali, né? O andar na verdade é isso. Não quer dizer que você vai se menosprezar, mas que você vai reconhecer com honestidade falhas, coisas boas, inclusive, né? Mas num ponto em que você tá ali na o chão, vamos pensar, quando a gente fala assim, põe os pés no chão. O que a gente quer dizer com põe os pés no chão? Volta para a realidade, né? Olha de fato o que é aquilo ali, né? O ser humano foi criado do pó da terra, do barro. O que isso quer dizer? O que isso pode também querer dizer? A gente vai relacionando as ideias, né? Bom, será que isso tem a ver com humildade, né? Vamos pensando. Então, humildade, a gente já está tendo uma noção do que é. Ótimo. A humildade. Vamos passar para o próximo. É necessário. O que quer dizer quando a gente diz que uma coisa é necessária? Bom, quer dizer que não é opcional, né? Se eu digo que isso é necessário para alguma coisa, quer dizer que sem aquilo, aquela coisa não acontece. Então, a humildade, que é esse andar na verdade, que é algo próximo ali do chão, que é reconhecer a verdade do que está ali, sejam coisas grandes, sejam coisas pequenas, coisas boas, coisas ruins, é olhar a realidade como ela é, né? Colocar os pés no chão, tá? Isso é necessário, então precisa acontecer nessa humildade, né? Para quê? Para quem deseja aprender. Tá? Agora vamos subdividir. O que seria para uma pessoa, né?
que deseja aprender. Deseja. Bom, desejar quer dizer que ela não está sendo obrigada, ela quer aquilo. Né? Pensar, quando eu desejo muito alguma coisa, eu estou querendo me mover até aquilo. Eu vou fazer esforços, vou mover céus e terra, porque eu desejo aquilo ali. Eu estou escolhendo com a minha vontade aquilo ali. Tá? Ótimo. Então, para uma pessoa que tem um desejo de quê? De aprender. Então, para a pessoa que tem esse desejo, ela escolhe, ela não está sendo obrigada, ela viu que aquilo é importante, quer, se move para aprender, ela precisa ter humildade. Bom, até aí já consegue pensar em algumas coisas, então. Se eu quero aprender, bom, deixa eu chegar no outro ponto, né? Que senão eu vou fazer uma medida. Até que a gente já está pensando no sentido de cada palavra solta e ela dentro da frase, tá bom? Então, o que é humildade, o que é ser necessário, o que significa desejo, o que é ao que deseja aprender, né? Então, uma pessoa que deseja aprender, ela precisa ter essa humildade, esse andar na verdade, esse pés no chão no sentido da realidade, né? Bom, então tá bom. Eu estou pegando a ideia central da coisa aqui, isso é só o título. Agora, vamos pegar o que Santo Tomás define como verdade. A verdade é a adequação do intelecto à realidade. Então, eu tenho que pegar aquilo que está na minha cabeça, que eu refleti, mas eu preciso ver se isso se encaixa na realidade das coisas todas, não só da realidade da minha cabeça, tá? Isso é verdade. Então, se eu conseguir pegar isso que está na minha cabeça e colocar na realidade e ver que isso se encaixa, é uma verdade, tá bom? Então, qual que é o intelecto aqui, que a gente está chamando de intelecto? A gente pegou essa frase, foi refletindo na nossa inteligência sobre o significado de cada uma delas, sobre elas dentro dessa frase, sobre essa ideia dessa frase, tá? Entendi na teoria ali, no meu intelecto. Agora, vamos ver se na realidade concreta isso acontece. O que seria uma realidade concreta? Pode ser a minha realidade. Eu, Carolina, vou pegar a Poliana, vou pegar a Denise, vou pegar minha filha, vou pegar meu amigo fulano, vou pegar uma pessoa da TV, vou pegar qualquer um. E eu vou ver se isso que eu pensei se encaixa ali. Bom, então deixa eu ver, por exemplo, a gente estava falando de uma pessoa que deseja aprender. Deixa eu ver quando eu quero aprender alguma coisa, como que está a minha disposição? Né? Será que eu tenho humildade? Deixa eu pegar uma coisa que eu aprendi, sei lá, uma receita de bolo. Quando eu fui aprender aquela receita de bolo, eu fui perguntar, sei lá, para minha avó. Ô, vó, como que a senhora faz aquela macarronada boa lá? Eu queria aprender aquela receita. Para eu chegar lá, eu tive que, para eu perguntar, eu sabia a resposta? Bom, eu tinha uma noção de como fazer uma macarronada. Eu sei que precisa de macarrão, da carne moída, do molho e tal. Mas exatamente como a minha avó faz, eu não sei, né? Então, o todo, o exato, eu não sabia. Está aí já um ponto de humildade. Eu admito que eu não sei, senão eu não estaria indo nem lá perguntar para minha avó. Por que se eu sei exatamente a resposta, porque eu estou indo lá perguntar para minha avó, né? Então, tem esse ponto da humildade. Tá. Agora deixa eu ver a minha filha. Vou pegar outra pessoa, minha filha. Quando a minha filha quer aprender alguma coisa, ela vem e me pergunta. E se eu perguntar para ela, filha, mas você sabe isso daí? Ela fala, não. Ela reconhece essa realidade, essa verdade, essa terra, né? De que ela não sabe daquilo ali. E aí, quando ela me pergunta e eu ensino, ela aprende. Assim, eu percebo que tem mais chances dela aprender, que ela está desejando aprender. Tá encaixando. Deixa eu pegar um aluno aqui, a Poliana. Poliana, não que eu esteja falando para você falar agora, é só um exemplo. Mas, quando você quer aprender alguma coisa, como que está a sua disposição? Pensa aí. E você vai pensando. E pensa até o oposto. Aqui está muito fácil, só quando deseja aprender. Vamos pensar aí quando você não quer aprender alguma coisa. Como que está a sua disposição ali? Então vem um fulano e fala assim, viu? Mas você já pensou em fazer tal coisa na sua vida? Aí você pensa, nossa, que pessoa intrometida, não quero nem ouvir o que ela vai falar. Não, aí você já vai e corta o assunto. Não, tá tudo bem, aí muda de assunto, tal. Como que tá essa humildade? Bom, eu nem vi se eu sabia ou não do assunto, nem parei para pensar. Eu só quis fechar a porta daquele assunto e passar para outro. Bom, eu não tive humildade e eu aprendi alguma coisa, mas eu não queria aprender nada mesmo. Bom, então até encaixou pelo oposto, né? Não tive humildade, não quis aprender, também encaixou. Vamos ver quando eu quero ensinar alguém, eu quero ensinar a minha filha. Ela não vem me perguntar nada, mas eu quero ensinar. Um professor quer ensinar um aluno, né? Qual será que tem que ser a disposição do aluno para que ele aprenda? Bom, o aluno ele tem que ser humilde,
senão ele não vai aprender, né? Ou melhor, primeiro, ele tem que desejar aprender, e para desejar aprender, ele tem que ser humilde, senão ele vai... Pode ser que ele queira muito aprender. Aí eu vou ensinar, ele fala assim, não, bobagem que você está falando. Mas ele ainda quer aprender o assunto. Mas ele vai aprender de mim? Provavelmente não. Se ele já fala assim, é bobagem, já é uma porta fechada. Ou se eu sou a pessoa que fala, isso é bobagem, eu fechei a porta. Então, fechar a porta da humildade. Não tenho humildade, não vou aprender aquilo ali. Então, ó, a gente já está começando a ter uma noção aí das coisas, tá? E o que a gente fez até agora? A gente pegou o título, refletiu sobre o significado das palavras, sobre elas conectadas e sobre isso na realidade, não só elas soltas, né, que seria uma abstração. Eu estou pegando a abstração e colocando no concreto, de várias possibilidades, não só da minha realidade, na realidade de outras pessoas também, tá? Ótimo. Agora, vamos seguir para o resto do texto. Vou voltar para lá. Para o resto do texto, para o início do texto, que aqui foi só o título. Então, vamos lá. Vamos continuar com a leitura. Primeiro, antes de meditar, a gente lê com os olhos, né? Estão pegando aqui as informações. E no caso de vocês, também é uma aula. Então, vocês também estão ouvindo. Então, começa com os sentidos do corpo, né? Que pode ser pela leitura, pelos olhos, pode ser a audição de uma aula. Então, vamos seguir o texto. A humildade, deixa eu dar um zoom aqui. A humildade é o princípio do aprendizado. E sobre ela, muita coisa tendo sido escrita, as três seguintes, de modo principal, dizem respeito ao estudante. Bom, agora vamos fazer o mesmo processo, só que eu vou simplificando cada vez mais. Então, antes eu peguei palavra por palavra, coloquei em separado. Aqui eu já vou deixar o texto todo, mas vou grifando. Tá, então, a gente leu. Bom, vamos lá. Primeira parte. A humildade é o princípio do aprendizado. Ó, se a gente for parar para pensar, bate um pouco com o que a gente viu no título ali, né? Sobre a humildade ser necessária para quem deseja aprender. Então, desejar aprender, princípio do aprendizado, né? Então, a gente está falando de pessoas que estão ali para aprender e o primeiro passo para se aprender é a humildade. E isso ser necessário, claro. Tá. Segunda ideia. E sobre ela, né, sobre a humildade, muita coisa tendo sido escrita. Então, o que está falando aqui? Que já se falou muito sobre, já se escreveu, já se falou muito sobre humildade. Então, Santa Teresa, por exemplo, deu aquela definição do andar na verdade. Tem a humildade não só do ponto de vista do aprendizado educacional, vamos chamar assim, mas também quando a gente fala de virtudes. Então, a humildade é o princípio das virtudes, ela é a base da vida espiritual. Então, já se falou muita coisa sobre humildade, tá? O que ele vai falar depois? Que de tudo que já se falou, já se falou muita coisa sobre isso, já se falou, por exemplo, de santos, os santos eram humildes, né? Bom, realmente já se falou muita coisa de humildade. Tem três que dizem respeito ao estudante, que são muito importantes, né? De modo principal. Então, como a gente está falando aqui de estudantes, de alunos, de escola, né? Lembrando, no contexto de que a finalidade do estudo é chegar a Deus, é ser santo, tá? As três seguintes, de modo principal, dizem respeito ao estudante. Então, vamos prestar atenção, porque, bom, se eu quero ser um estudante, ou se eu quero ensinar estudantes, né? Então, tem três coisas sobre a humildade que são muito importantes, tá? A primeira, aí aqui eu já vou voltar direto para o texto. Agora, a partir daqui, a gente já vai fazer direto no texto. A primeira é que não tenha como vil nenhuma ciência e nenhuma escritura. Bom, então três coisas. Primeira coisa, não ter, ou seja, você não vai falar que aqui alguma ciência ou escritura é vil. Bom, o que ele quer dizer com ciência? Que me parece que é um conjunto organizado de estudos sobre algum tema, né? E escritura é qualquer coisa escrita, né? E, então, assim, você não vai pegar nada que se tenha estudado, já escrito, né? Alguma ciência organizada, qualquer que seja, e eu vou falar assim, nossa, isso é vil. Vil vem de vilão, de inimigo. Né? Então, nossa, isso daqui é um inimigo, é ruim, é uma coisa que não precisa ser vista, eu vou fugir disso daqui. Que é o que a gente faz com o inimigo. Ou a gente vai e luta contra, né? E fica só rebatendo, ou a gente foge. Então, assim,
pensando de novo lá na... Por que ele está falando isso daqui tem a ver com a humildade? A humildade, na prática, o que a gente observou meditando sobre ela? É uma disposição, uma abertura para algum conhecimento. Se eu não tenho essa abertura, eu não consigo nem ouvir, por exemplo, o que uma pessoa vai me dizer, ler um texto, um livro, né? Porque eu já assumo que aquilo é bobagem, que não serve, que não gosto, que não quero aprender aquilo, que o outro está sendo intrometido, que não sei o quê. Fecho a porta da humildade e não tem aprendizado ali. Ou eu mesma não quero aprender, mas de qualquer forma não tem aprendizado. Para ter aprendizado tem que ter humildade. Tá? Eu posso até querer aprender sobre algum tema, mas se aquela pessoa específica, aquele livro específico, por algum motivo, eu falo que não vale, eu não vou aprender com aquilo ali, tá bom? Então, quando a gente, logo, vamos pegar esse primeiro ponto. Se eu viro e falo, isso daqui é vil, isso daqui é um vilão, isso daqui é ruim, eu não vou nem abrir para ver se de fato aquilo é ruim ou não. Eu já estou pressupondo algo daquilo. Olha que interessante, uma pressuposição não faz parte da verdade de alguma coisa, não é a realidade. E a humildade tem a ver com isso da Terra, você olhar a realidade como ela é. Logo, se eu tomo alguma coisa como vilã, se eu nem avaliei, como eu vou falar que aquilo é inimigo ou não? Sabe? Então, primeiro a gente precisaria olhar para depois falar se é ou não, tá? Então, isso tem a ver com humildade. Segundo ponto. A segunda é que não se envergonhe de aprender de ninguém. Bom, lembrando que isso daqui também é sobre humildade. Não se envergonhe. Para eu ter vergonha, é porque eu estou considerando que alguma coisa é vergonhosa. Então, nossa, eu aprender com o meu próprio aluno é vergonhoso, é para ele saber menos do que eu. Eu aprender com a pessoa que limpa a minha casa, funcionária, é vergonhoso. Estou falando como se fosse, tá? Logo, eu vou fechar a portinha do aprendizado, da humildade. Não vou, como assim? Fulaninho vai me ensinar? Imagina, eu vou ouvir, só balançar a cabeça e não vou dar abertura para ouvir de fato o que a pessoa está me falando, para ver se é verdade ou não. Eu já suponho que eu sei, que eu tenho que saber, não vou nem escutar. Logo, se eu tenho vergonha de aprender de alguém, eu não consigo aprender daquele alguém ali, não aprendo. E a gente está falando que a humildade é o princípio do aprendizado. Então, se eu digo que algum escrito, no caso hoje, até vídeos, áudios, aquilo ali é ruim, não vou conseguir aprender. Se eu considero que tem pessoas de quem eu não posso aprender porque é vergonhoso, não vou aprender. E a terceira é que, quando tiver alcançado a ciência no sentido assim, conheci alguma coisa, tá? Então, quando eu tiver tido a ciência, o conhecimento ali do que eu estava buscando, não despreze os demais. Então, agora que eu sei sobre isso, vou me afastar do fulano, do ciclano, vou achar que eles não sabem, só eu sei. Isso também é um impeditivo para a humildade. É isso que ele está falando aqui. Não estou dizendo que é verdade, não. Ele está falando aqui, é o texto, tá? Então, o primeiro ponto é, a gente está falando que para a gente aprender, para qualquer ser humano aprender, é necessário que primeiro tenha a humildade. E já se falou muito sobre ela, mas ele destaca 3 pontos para um estudante, para um aluno, para alguém que quer aprender e estudar alguma coisa. Para ele não tomar algum estudo, conteúdo, como viu, não ter vergonha de aprender de algumas pessoas que poderiam ser consideradas vergonhosas e não desprezar as outras pessoas, uma vez que você tenha alcançado. Agora que pensei numa outra. Quando tiver alcançado a ciência. Não, aos demais, é outras pessoas. Aqui, aos demais se refere a pessoas. Então, quando você alcança um conhecimento, não despreze as outras pessoas como se você fosse superior. Aí, entre a soberba é o oposto da humildade. Né? Então, tá tudo vinculado aqui. Ótimo. Então, ainda assim, isso está numa leitura meditativa. A gente ainda não está fazendo grandes meditações como aquela que eu exemplifiquei ali, de você pegar o intelecto, colocar na realidade e alcançar a verdade. Por enquanto, eu estou refletindo brevemente. Muitos se enganaram por quererem parecer sábios antes do tempo. Olha que interessante. Então, algumas pessoas queriam parecer. Então, não é que elas eram sábias, mas elas queriam mostrar que elas eram sábias. Antes do tempo, ou seja, elas ainda não eram
provavelmente no futuro até seriam, até vão ser. Mas naquele momento ainda não eram, mas elas queriam mostrar como se fossem, né? A aparência ao invés da essência, né? E essas pessoas se enganaram a si mesmas, né? Pois com isto envergonharam-se de aprender dos demais o que ignoravam. Então, pelo que a gente está entendendo aqui, elas queriam mostrar que sabiam, que eram sábias. Não é só saber qualquer coisa. Sábio é aquele que sabe muito. Ele já consegue ver um todo de verdades, né? A ponto até de aconselhar outras pessoas, né? Geralmente, quando a gente imagina uma pessoa sábia, ela está até dando conselhos. São pessoas que são buscadas para ajudar, né? Ai, o fulano é sábio, vou lá pedir um conselho para ele, né? Vai me ajudar com tal assunto. E aí, se a pessoa quer parecer sábia antes de ser, ela se envergonha, porque como ela ainda não é sábia, ela vai aprender muito com outras pessoas, ou melhor, ela teria o que aprender, mas se ela se envergonha, não vai. Então ela vê, nossa, olha quanta coisa que os outros sabem e eu não sei. Ela vai, assim, cair de cara no chão, né? Então, porém, meu filho, aprende de todos, de boa vontade, aquilo que desconheces. De novo. Tu, porém, meu filho, aprende de todos. Aqui ele falou só dos que são católicos, só dos que são confiáveis, só dos que são. Ele falou todo mundo. Não tem ninguém. Ah, mas aquele ali é meu inimigo, aquele ali é estranho, aquele me disseram que é melhor não. Ele falou todos, tá? Então não tem ninguém excluído daqui. Eu posso aprender de qualquer ser humano. Tá? Até daqueles que eu acho que são mau caráter, alguma coisa dá para aprender. Não falando que é para imitar, não tô falando que tá certo, mas dá para a gente aprender alguma coisa em certo sentido ali, tá? De boa vontade. Então não é a contragosto. Ai, tá bom, me falou que tem que ser e tem que aprender de todo mundo. Então vou lá ver se eu aprendo alguma coisa com o fulaninho. Não, é de boa vontade, com aquele desejo de aprender. Né? O que será que eu consigo aprender, né? Que eu consigo meditar, que eu consigo refletir, que eu consigo extrair de bom para minha vida, de alguma forma, né? Com o fulaninho. Aquilo que eu não sei. E pode ser que eu nem saiba o que eu não sei ainda, mas se eu tiver sempre essa abertura da humildade para aprender de todos, de qualquer um, de qualquer situação, inclusive eu estou sempre me realizando, porque para onde eu vou eu consigo aprender coisas novas, né, que eu desconheço. E olha isso, se a gente fizer isso daqui, serás mais sábio do que todos, se quiseres aprender de todos. Nenhuma ciência, portanto, tenhas como viu. Aí ele está retomando, né? Então, assim, aprenda de todos. Aqui tem a ver com o segundo ponto, que não se vergonhe de aprender de ninguém. Nenhuma ciência tenhas como viu, porque toda ciência é boa. Nenhuma escritura, aqui está a escritura com E maiúsculo, ou pelo menos nenhuma lei desprezes, se estiver à disposição. Se nada lucrares, também nada terás perdido. Então, assim, no pior dos casos, você pegou, por exemplo, um livro. Ai, me disseram que aquele livro é estranho, melhor eu nem ler. Ah, mas vamos ver se eu consigo aprender alguma coisa com aquele material, né? Vou com aquela disposição. O que será que dá para eu aprender? Tem alguma coisa boa aqui? Então vai ler, fazer. Bom, o pouco que eu conseguia tirar de bom eu já sabia, mas, bom, não tirei, assim, nada, eu não vou ter perdido alguma coisa. No máximo, eu relembrei alguma coisinha ali que eu já sabia, né? Não é que eu lucrei grandes coisas, não é que eu lucrei, na verdade, não é que eu tive lucro, não é que eu ganhei a mais, mas também eu não perdi, tá bom? Então, alguma coisinha ali, a minha memória, retomei aquele ensinamento e tal, ok. E aí, um ponto interessante, ele traz essa passagem da primeira carta dos Tessalonicenses, capítulo 5. Omnia legent quae bona sunt tenentes. É aquela passagem que fala que de tudo você. Como que é mesmo a frase? Eu tinha até pego aqui. De tudo que você lê, não é ler, é que no latim está falando ler. Mas de tudo que você acessar, cadê? Aqui, ó. Examinai tudo e filtra, retém o que é bom. Então, a gente vai pegar exatamente o que o texto está falando aqui, do Hugo de São Vítor. Pega tudo, qualquer texto, qualquer pessoa, qualquer situação. Olha, acessa. Tem essa humildade. Será que tem alguma coisa que eu não sei? Se a gente chega no lugar, em qualquer coisa, e fala assim, ah, mas eu já devo saber o que o fulano está falando. Eu já sei sobre essa situação porque eu já estudei alguma coisa disso. Isso, você fecha a portinha da humildade para o aprendizado, né? Então,
seleciona de tudo e vê, bom, tem alguma coisa boa aqui? Maravilha, se tem, vou filtrar, vou guardar para mim o aprendizado, vou aprender de verdade. Se não, tá bom, de nada também lucrar, nada terás perdido, né? Até porque o exercício da inteligência na meditação não tem como ser uma coisa perdida. Você está exercitando a inteligência, que é algo próprio do ser humano. Então, você está só sendo verdadeiramente um ser humano quando você faz isso, tá bom? E, por fim, ele vai complementar o que ele já falou no todo. O bom estudante deve ser humilde e manso, inteiramente alheio aos cuidados do mundo e às tentações dos prazeres, e solícito em aprender de boa vontade de todos. Então, nessa frase, ele está falando não sobre qualquer estudante, mas um bom estudante. Bom, o que é o que é um estudante? Uma pessoa que está lá para estudar, para aprender. Um bom estudante daria para a gente associar que ele está cumprindo bem essa função. Então, ele está desejando muito aprender, está se esforçando por fazer o processo do aprendizado, né? Então, um bom estudante é a pessoa que está realmente cumprindo bem essa função de estudar, de aprender, deve ser humilde, que é desde o título a gente está vendo isso daqui, é necessário ser humilde, é o princípio do aprendizado ser humilde, né? E manso, aqui, ó, esse aqui ele não falou ainda. Ele introduziu, vamos pensar, mansidão. O que é a mansidão? É uma virtude em que a gente está como um cordeirinho, né? Vamos pegar até simbolicamente. Os cordeiros trazem essa analogia de mansidão. E não ataca, não fica se rebelando, não fica lutando contra. Bom, e interessante, porque a mansidão lembra também, não é a mesma coisa, são coisas diferentes, ele não teria colocado um E aqui, se fosse a mesma coisa, ele teria mantido só a humildade. Mas tem algo em comum com a humildade, de você se abrir a aprender alguma coisa que talvez eu nem saiba, pode ser que eu saiba sim, mas vai que eu não sei alguma coisa, deixa eu me abrir, né, a não saber. Não, eu não vou ficar lutando contra o outro, argumentando contra, é inimigo, vou me fechar isso, vou me rebelar, né? Então, mansidão tem também a ver com que, apesar de ser uma palavra nova no texto, tem a ver com o que a gente tem lido. Então, um bom estudante, além disso, deve ser inteiramente alheio aos cuidados do mundo. Alheio. Então, não só alheio, inteiramente, ele está enfatizando. Você vai quase que ignorar, porque você escolhe fazer isso, né? Os cuidados do mundo. Não é que você vai ser negligente, mas é que isso não vai ser um apego para você, tá bom? Até porque um bom estudante, se ele for negligente em outras coisas, isso vai afetar o próprio estudo dele. Então, assim, não faz muito sentido que seja uma negligência. Ele não está orientando, está falando como que um bom estudante vai ser melhor, que a humildade é o princípio, vai falar assim, seja negligente com o seu corpo, por exemplo. Não é muito coerente se a gente for olhar a realidade. Então, logo, não deve ser negligência que ele está falando aqui. Então, inteiramente alheio aos cuidados do mundo, ele está falando dentro do coração da pessoa. Você vai ser desapegado. Você vai cuidar, né, do que precisa ser cuidado materialmente, mas é desapegado, tá? Materialmente para o seu próprio corpo, cuidado de higiene, alimentação, sono, né? Assim, parece que quando ele fala cuidados do mundo, remete a um pouco do material, mas também pode ser cuidados do mundo num sentido de, como ele está falando em seguida, e as tentações dos prazeres. Como ele colocou um E ali, duas coisas, não é a mesma. Logo, não tem como cuidados do mundo ser exatamente as tentações do prazer. Então, estou presumindo que cuidados do mundo seria algo mais um cuidado bom do corpo, mas com desapego. E tentações dos prazeres já é uma coisa que é ruim mesmo. Então, assim, esse inteiramente alheio é que você vai fugir mesmo disso daí, tá bom? Não só desapegado, mas você não vai cair em tentações, tá? E solícito, assim, isso é o que parece, mas a meditação é interessante por causa disso. Eu estou entendendo isso aqui e estou falando o que eu estou entendendo para vocês. Pode ser que a Poliana, a Denise entendam outras coisas também, tudo bem. Até porque é um texto antigo, então a gente tem que considerar, e traduzido, né? Ele não foi escrito originalmente em português. Então pode ser que tenha alguma coisa que a gente entenda um pouco diferente por causa da tradução,
ou porque é muito antigo e a tradução acaba seguindo, né, como se escrevia na época. E solícito, e ele repete, acho que é a terceira vez, se a gente for contar aqui, que ele fala, solícito em aprender de boa vontade de todos. Ele falou, não se envergonhe de aprender de ninguém, que tem também esse significado. Aqui ele falou, aprende de todos de boa vontade, aquilo que desconhece. E de novo ele falou, solícito em aprender de boa vontade de todos. Assim, só pela repetição, a gente já vê que isso daqui é muito importante para o quê? Para quem deseja aprender, ter humildade. Então, é importante nesse contexto de humildade para o aprendizado, tá? Então, aprender de todos, da pessoa que você gosta, da pessoa que você não gosta, da pessoa que é mais velha, da pessoa que é mais nova, de todos, tá? Nunca presuma de sua ciência. Não queira parecer douto, mas sê-lo. Olha isso que bonito. Não presuma de sua ciência. Não queira parecer douto, mas sê-lo. Então, não presuma que você já conhece. Seja aqui sua ciência, pode ser a própria ciência, assim, eu já conheço, não preciso conhecer, estou presumindo que eu já conheço, ou até a ciência do outro. Acho que o outro está falando de tal coisa, é bobagem, é coisa pequena, não vou ver isso aí, né? Não fica presumindo, veja de fato se é isso. A presunção é uma hipótese, você não sabe se é de fato aquilo, né? Agora, isso daqui olha que bonito. Não, e ele falou isso daqui também, aqui em cima. Ó. Muitos se enganaram por quererem parecer sábios antes do tempo. Parecer sábio não é exatamente a sabedoria, né? Você expressar sabedoria em si não é um problema, desde que você de fato seja sábio. Mas se você não é, ainda não é, você quer ser, não é um problema você querer ser sábio. Mas tem um tempo para cada coisa aí. Se você ainda não é, você está no caminho, né? Querer parecer sábio, né? Essa ser a intenção, vai, assim como falou aqui, se você quiser só parecer, pode ser que você até se perca do objetivo de ser. A sua intenção tem que ser sábio. Eu quero ser sábio. Se o outro me acha sábio ou não, problema dele. Mas eu quero, tô buscando. E ser sábio envolve o quê? Eu, de fato, querer conhecer a verdade das coisas. E como essas verdades se conectam umas nas outras. Tá? Então, o importante é isso. Se dentro de mim eu quero isso. Se o outro acha ou não, acha que eu sou burro, acha que o que eu falei é besteira. Eu não quero parecer, eu quero ser. Tá bom? Busque os ditos dos sábios. Bom, então, considero fulano sábio? Vou buscar mais isso daqui. Né? Já que eu quero ser sábio, como que ele fez? Como que o sábio fez para aprender? Deixa eu ver os exemplos dele. O que ele pensou dentro dele? Como ele descreveu esse pensamento? Né? E procure ardentemente ter sempre os seus vultos diante dos olhos da mente, como um espelho. Então, aqui ele está falando sobre quem de fato é sábio. Né? Se você ainda não é sábio, não queira parecer, mas queira dentro de você ser como essa pessoa. E para eu ser como uma pessoa sábia, eu preciso pegar alguém como referência, alguém que eu conheça que é sábio ali em alguma coisa, pegar exemplos de alguém que já morreu, mas tem registros, né, vídeos, documentários, pessoas que conviveram falando como era, textos que a pessoa escreveu, enfim. Como que a pessoa fazia, como que ela pensava, deixa eu tentar fazer igual, deixa eu tentar pensar igual, né? E ardentemente, não é só procurar, mas procurar ardentemente, aquele desejo gigantesco, né? Movido pela vontade, no sentido de que você escolheu isso, né? Ter sempre os seus vultos, né? O vulto desses sábios, né? Como que a imagem, né? A imagem não só visual, mas a imagem do que eles eram, diante dos olhos da mente. Né? Então, aqui está tendo uma analogia com a visão, mas assim, tentem lembrar como eram esses sábios dentro de vocês, como se fosse um espelho, para que eu reflita essa sabedoria, não porque eu quero parecer sábia, mas porque eu quero ser. Então, eu vou refletir no meu ser a sabedoria desses outros que eu sei que já são sábios. Tá dando para entender? Então, ele conclui assim, falando da humildade, que ela é necessária para aprender, e termina falando para a gente buscar quem é sábio como exemplo e refletir isso para a gente, e acaba que naturalmente reflete também para fora, mas o importante é refletir dentro da gente, tá? A sabedoria desses outros sábios, para nós mesmos sermos sábios, querermos e sermos sábios também, tá bom? Então,
Aqui foi um pouquinho do que é a meditação. Ainda não está na definição, está no primeiro passo, que é a humildade. Tá? Então, o que naturalmente vocês vão fazer em casa? Vocês vão lembrar disso aqui. Acho que depois de tantas vezes a gente repetir pela leitura e pela aula, a humildade é necessário, que deseja aprender, e esses 3 pontos falados e parafraseados de várias formas nesse trechinho, né? Vocês no dia a dia vão acabar naturalmente querendo fazer isso, porque vocês vão querer aprender como que se aprende, como que eu vou aprender. Vocês vão querer ver isso em vocês, no fulaninho, no amigo, no marido, no filho, no aluno. Vocês vão ver isso, vão querer ver isso na realidade. Então, ficar pensando, né? Nossa, a humildade é necessária. Será que é mesmo? Deixa eu ver se é mesmo. Deixa eu me abrir essa possibilidade dessa frase ser uma verdade. Pode ser. Vai que eu não conheço o Budi São Vitor, não sei se é confiável ou não. Deixa eu ver. Será que eu acho que isso é um bom conteúdo? Pega, reflete sobre isso, vê se isso bate com a realidade. Então, naturalmente, isso vai virar o exercício de casa, tá bom? Então, eu vou concluir a aula por aqui. Essa, como vocês viram, é a primeira parte. Depois, nas próximas, a gente vai continuar. Eu só vou encerrar a gravação, mas quem tiver dúvidas pode tirar assim que eu encerrar. Parar a gravação. Então, uma boa noite para quem vai ver só até aqui. E se quiserem tirar dúvidas, podem ficar mais um pouquinho.